Você vai ficar maior com isso aqui. Não maior do ponto de vista do ego, assim, vai descer. Numa evolução natural, né? É um processo natural de evolução. Pô, tô me dedicando. É a minha profissão. Sim. Eu preciso ler, preciso me capacitar. Agregando, vai agregando. Estar aberto a novas concepções. À toa que eu fiz eu tenho uma pós-graduação pela PUC de tecnologias da educação. Que é extremamente... É maravilhoso. Maravilhoso. Depois até pode discutir a questão do celular, mas que é um outro espectro, né? Mas assim, ela falou assim, você quer dar aula no curso superior? Eu falei assim, mas eu não me sinto capacitado. Estou dizendo que você é. E aí eu comecei a ser tutor de curso superior, comecei a dar aulas e tal. Eu falei, cara, me encontrei, velho. Cara, era um prazer, de verdade mesmo. Parece idiotice que eu tô falando aqui. Era ruim ter que levantar no sábado para ir a uma instituição de ensino de curso superior. Mas quando chegava lá, putz, cara, é um negócio maravilhoso. Uma carga de energia, né? Eu falei, putz, eu melhorei como professor. E eu aprendi a entregar uma informação X pro superior. A mesma informação de uma maneira que ela venha de uma maneira didática, pedagógica, pro fundamental e pro médio, trazendo a mesma informação. Ou seja, não tinha um viés por classificação, era a informação. Exatamente, eu caminhei. Eu consigo passar um conteúdo propositivo que eu explico de uma maneira técnico, extremamente técnica, mais complexa ou com um viés mais acessível, sutil. Você tá entendendo? Putz, eu falei, poxa, eu sou desse negócio aí, cara. Mas eu me descobri, né? Então assim, eu falei assim, cara, eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Falei, caramba, eu sei. Uma nova evolução. Cara, eu falei assim, eu sei tanta coisa. Falei, que negócio maluco. Eu não sei qual é a palavra certa ou a frase, mas diz assim, né? Quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Exatamente, e eu gosto de ouvir o outro. A aula pra mim, quando não tem participação, é monólogo. Bem que o pessoal, foi muito legal. Ex-alunos, que hoje... Eu tenho ex-aluno que é diretor de escola, cara. E eles cara, me tratam com carinho. Eu falei, cara, mestre, o que você pensa sobre isso? Eu vou ter, elas estão ouvindo aí, já conversamos, eu não sei qual vai ser o episódio que vocês vão ver, mas tem uma diretora de escola que vai vir aí em breve, a gente, bacana, né? Vai ser legal. E tem uma, agora me perdoa, é cientista, é matemático, é física, uma professora de física, mas física do conceito, a física mesmo. Nossa, a gente bateu um papo, ó, gente. Quero ver falar de física quântica. Depois que eu saio da escola, eu tô recebendo os mestres. Isso é legal, cara. E aí, eu trabalhei muito, eu trabalhei 6, 7 anos com isso. Aí eu cara, num salão de cabeleireiro, na barbearia, lá no Munhoz Júnior, em Osasco, né? Do Marquinhos. O cara que é o cabeleireiro mais... Ele é mais cientista político do que eu. Tá. Cara, sério mesmo, de verdade. Absorção, né? É verdade. O cara tem uma sutileza com as coisas. Muito bom. Já tô há 15 anos, né? Corto o cabelo há 15 anos. E assim, toda vez que eu aprendo um pouco, a gente troca. Um cliente dele lá, comum, a gente começou a conversar, você é professor, então eu vou te colocar na linha. Minca me apresentou o dono, né, de um grupo de faculdades. Legal. E ele me apresentou isso. A gente bateu um papo, isso foi o ano passado, tem um ano e pouco, sei. E assim, falei, eu não tô capacitado, não tô gabaritado pra isso ainda. Não consigo. Mais uma etapa. Cara, e aí as coisas foram desenrolando. Eu falei, meu Deus, eu sou muito ansioso. Eu peco pela ansiedade. Né? O Thiago, meu psicólogo lá, que lute. Né? Cada um sua atividade. Ele que lute. A minha irmã não pode me atender, né? Minha irmã é psicóloga, uma das minhas irmãs, mas ela não pode me atender. Mas o Thiago pode, que é amigo dela. Mas você havia falado que isso você desenvolveu o quê? É um plano de estudo? Na verdade, abrimos um polo educacional. Aí eu conheci um dos meus sócios, que ele é CEO de um cursinho, que nós estamos abrindo em Osasco também. Chama-se InfoEnem. InfoEnem? InfoEnem. Esse InfoEnem, ele tem uma expertise já... Tem telefone ou Instagram, alguma coisa assim, InfoEnem? Eu pego aqui já e passo para vocês no finalzinho. Legal. O InfoEnem é do Roger, ele é um professor, né, de ETEC e de um Instituto Federal. E ele é CEO do cursinho. Do InfoEnem. É um cursinho? É um cursinho. Então... Ele também é CEO de um cursinho, ele é o sócio proprietário do cursinho. Nós somos uma parceria. E o que acontece? Ele tem expertise aqui em Itapevi, Franco da Rocha. Ele ganhou algumas licitações, fez um grupo de quase 300 alunos, né?
com aval da prefeitura, é uma espécie de PPP. Tá. E aí ele contrata professores e aí, né, ministra aulas de cursinho pré-vestibular. Né? Depois eu vou passar legal. as pormenoridades aí, né? As mídias sociais. Então é que assim, aí eu vou te dizer, eu ainda, vou falar ainda porque quando existe vida, existe esperança. Então eu ainda não sou um acadêmico, ainda. Por favor. Minha esposa enfim, já fez finanças. Eu fiz alguns cursos técnicos, mas ainda não sou acadêmico. Então o pessoal que faz o cursinho, efetivamente o cursinho não serve só para passar na faculdade, né? Cara... Ou é só para isso? Eu tô perguntando aqui porque às vezes as pessoas têm alguma curiosidade. Eu vou externar uma situação aqui, eu, enquanto educador. Mexeram muito na grade curricular. Eu tô falando, né? Existe uma coisa na educação que chama-se Plano Decenal de Educação. De 10 em 10 anos, os notáveis do MEC, eles fazem lá as reformulações, né? Embasadas na LDB 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases, é o documento oficial do Brasil da educação, que pega desde os pequenininhos até o pós-doc, tá? Então essa LDB, ela é a lei que rege a educação, é ela que vai falar sobre a parte curricular também. Os caras mexeram muito no currículo brasileiro. Cara, que assassinato. Colocaram aulas de empreendedorismo, que eu acho bacana, mas tiraram aulas de matemática. Quando eu posso fazer um projeto dentro da sinopse do conceito de matemática. Tiraram aulas de história, geografia, filosofia, espanhol, isso. Colocaram aulas que chamam de projeto. Cara, eu trabalho em ETEC e trabalhar com projeto é muito bom. Mas os projetos dão certos quando eu os aplico de maneira sequencial. Eu preciso traçar um modelo... começo, meio e fim. Não colocando como disciplina. Posso colocar isso como extracurricular ou aplicar dentro do contexto das humanidades, das exatas, tá? Das biológicas. Eu vou aqui te perguntar para a gente poder até compartilhar, e isso é legal aqui, uma pergunta minha, no sentido de qual seria a educação, eu não vou falar a perfeita, porque isso não existe. Não existe, mas assim, qual que seria a equilibrada? Eu vou usar como equilíbrio. Por exemplo, como você mesmo falou, tem todas as classificações de idade, né? A lúdica, tal, todo esse conceito. Mas o ser humano, eu não vou falar nem adulto nem criança, o ser humano, em que fase ele poderia ter uma similaridade de aprendizado melhor? Porque dizem que às vezes é na infância, depois falam que é na pré-adolescência, então como é que, cognitivamente, qual seria? A pedagogia diz, e até países, né, do nórdicos lá em cima, né, Suécia e tal, Noruega, você fica o máximo de tempo com os pais. Não é que você vai ter um aprendizado do ponto de vista escolar e intelectual mais aprofundado. Eu posso aprender conceitos básicos, mas eu preciso de um profissional gabaritado depois para potencializar isso aí, meu. Não adianta, como fazem os Estados Unidos, né? Mas é o modelo deles. Eu não posso aplicar isso dentro do meu país. Meu país são as necessidades político-pedagógicas do meu país. É por isso que existem políticas públicas. E até, felizmente ou infelizmente, as regionalidades, Exato. É por isso que existem políticas públicas aplicadas para esses modelos. Ou para essas condições. Para essas condições. O grande detalhe é que eu não posso ficar estratificando coisas que são conteúdos extremamente positivos, né? Eu não posso relativizar a história do Brasil em alguns aspectos. Não posso dizer, porque tem gente aí que acredita e afirma que as populações indígenas, elas se deixaram, e algumas populações africanas, eu quero ser escravizado. Não tô fazendo nada, eu vou ser escravizado. Por favor, gente. Você é humano, eu sou humano, nós somos humanos. Qual que é a maior característica de nós humanos? A nossa humanidade. A diferença entre um sujeito que deixou de ser humano porque ele passou a pertencer, olha que negócio louco, ele passou a pertencer a alguém do ponto de vista da propriedade, ele passou a ser uma coisa. É a mesma coisa, o meu celular, o meu humano. É assim que funciona. Isso é uma das coisas mais vis da história da humanidade. Mas é isso, você acredita que... aí eu estou misturando história, mas eu estou extraindo conhecimento. Mas você acredita que essa época, e eu não falo só dos indígenas, né? Porque a questão de escravidade, tinham brancos que eram escravos também. Todo mundo é escravizado. Você acredita que isso pode ter acontecido em função da intelectualidade? Essa é a primeira coisa que eu
posso... Porque a pessoa, ela não imaginava que estava sendo possuída por alguém à primeira vista, tá? Fazendo de forma muito sutil. Ou pela pressão e coação. Pressão e coação. Ninguém quer ser escravizado, cara. Eu tenho um modelo de vida, você tem seu modelo de vida. Não, eu digo, vou fazer até uma analogia humana, e aí intelectual. E não é um comparativo com o humano, é dando uma explicação não, humana, sim. né? Então você tem um animalzinho, bichinho, que ele procura alimento e não encontra. Domesticado. Você começa a servir refeições ali. Isso de forma natural. Ele não sabe que hora é, mas ele tem um tempo na memória que ali naquele lugar tem água e tem comida. E isso gera uma repetição. Ele pode tanto ser domesticado, mesmo que seja agressivo, ser domesticado, por base da alimentação. Eu entendi o que você está falando. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu entendi o que você tá falando. Quando ele se der conta, ele está num ambiente cercado Então, e virou meu... O sujeito que era livre... Mas aí tem a ver com o intelecto também, né? Sim, nesse o ponto. Sujeito que outrora foi livre, deixou de ser livre e passou a ser um objeto de alguém, ele foi escravizado. Okay. Ele não é escravo. Escravo é que nasceu na condição. Sim. Tá? Ou seja, não tem escolha. Infelizmente. Nasceu dentro daquele núcleo. Nasceu naquele núcleo. O que ele conhece é aquilo. E não que vários não oferecessem resistência. Porque, poxa vida, né? Acho que eu entendi o que você quer dizer. Alguns desses sujeitos, infelizmente, eles não se acomodaram. Imagina o cara numa condição de trabalhar 16, 17 horas por dia. Hoje se vive muito melhor do que outrora. Isso é um fato. Claro. Tô falando do ponto da ciência, da comida, né, dos alimentos. Apesar que a gente se não produzir de uma maneira matemática, equitativa, né, a gente pode ter um colapso, isso é o que eu estou dizendo, a autoridade diz que pode ter um colapso de alimentos. Já tem, né? África, Ásia, aí, sério de detrimentos de guerra, detrimento de fuga, detrimento de desastres naturais, né? Mas isso é outra discussão. Mas aí o sujeito ele ficou tão condicionado àquilo porque ele não tem mais força física, então ele é alimentado. E isso não sou eu que estou discutindo. E uma força intelectual, não estamos falando de inteligência, estamos falando de uma força intelectual, né? É lógico que ele queria ir embora, ele queria ser livre. Ele queria viver na ancestralidade dele, cultuando os deuses dele. Ele queria estar no nicho dele. Né? Várias civilizações que foram escravizadas, elas tinham o seu modelo de vida. Reinos bonitos, lindos, maravilhosos. Reis, colapsaram, rainhas, né? Colapsaram. Infelizmente com esse domínio imperialista. Claro que eu estou fazendo só um apanhado mesmo. Um apanhado, não dá para aprofundar. Porque né, Sim. A gente ficaria um ano falando sobre isso. Como diria o conceito cerne, né? A gente está só pincelando. Só pincelando. Rápidas pinceladas. E aí, voltando à questão dos conteúdos, por que eu sou um debatedor e um crítico a colocar empreendedorismo? Cara, eu não posso colocar matemática financeira se o meu moleque, se o meu aluno, ele tem problema na raiz. E não é culpa do professor de matemática, é culpa de uma série de fatores. As forças nutritivas, elas influem no intelecto, no desenvolvimento humano. Gente, é fato isso é um fato. São fatos, isso é inconteste. Né? E esse é só um dos fatores. Então eu preciso... E matemática é um problema global, tá, gente? Vai pensando que chinês, coreano não tem problema com matemática, tá bom? Por favor, sem romantizar, né? Nós ultimamente estamos numa crise de viralatismo, né, meu? Essa parte que você falou, nossa audiência, só para entender, por isso que eu falo, né? Que todos os meus convidados a gente tem muito a aprender. E mesmo que você não tenha pedido, isso aqui é uma aula. Então, anota aí o caderninho, depois dá o play e assiste de novo, porque realmente tem que ter uma participação bacana sobre isso. E a troca de ideias, né? Opinião com clareza. Mas é você comentando. Então, um dos pontos, por exemplo, a nutrição, a alimentação. A outra questão é do empreendedorismo que você falou. Sim. E aí eu vou fazer um contraponto. Que às vezes a pessoa pega só a fagulha e não entende, né? Não que não seja bom. Isso, fazendo só a fagulha. Bom, então não é contrário ao empreendedorismo. Não, é que a nossa condição não está favorável para introduzir o empreendedorismo. Eu entendo isso como um modelo conceito total. Porque talvez no cérebro, como você comentou, aí eu vou usar a intelectualidade. Elas não conseguiriam absorver toda essa gama de informações para extrair o máximo. E eu vou te falar uma coisa. É isso, né? E eu te falar uma coisa. Cara, a gente não tem... jogam essa disciplina na mão do professor. Ele que se vire. Não é ele que se vire. Cara, eu não sou o Sebrae, velho. E eu tenho um respeito pelo Sebrae. O Sebrae é fantástico. O Sebrae é maravilhoso. Assim, só que Sebrae a empreender, né? Só que o Sebrae ainda não podemos dizer que é uma ponte.
Sebrae ele não vai te trazer soluções do ponto de vista financeiro. Ele pode te indicar o caminho, né? BNDES. Tinha alguns conceitos, né? Para você ter um alinhamento. Para grandes empresários, né? É um conceito. E outras linhas de crédito aí, Sim. pelo amor de Deus. Sim. Tá? Então o que acontece? Cara, eu preciso intelectualizar o sujeito. Eu não sei se você sabe, o Enem ele tem uma forma de aplicação de sua prova. Pode ser menos, pode ser mais conteudista, pode ter mais imagens. A Unicamp tem seu modelo. Tá, são perguntas de múltipla escolha. São perguntas que são assertivas. Existe, na sua opinião ou no seu conhecimento, existe grupos de perguntas que são apresentadas para situações diferentes? Ou é nacionalmente igual? Não, então não é nacionalmente igual. Esse que é o grande detalhe. Então como é que eu posso diminuir a carga de conteúdo de humanidades, das biológicas, ou até da questão do próprio letramento, cara. Letramento é essencial. E tem pessoas que infelizmente não vão por alguns problemas, tá? E não é um defeito da criança, não é um defeito do sujeito, do aluno. É um nível de conhecimento que você vai... Nós sabemos que as pessoas têm alguns déficits trazidos por questões que a gente pode debater por horas aqui. E não é culpa dele. Tá. Não é culpa dele. É muita omissão de pai? Pelo amor de Deus. Mas tem pai omisso aí, viu? Tem pai aí que, ó, se pudesse dar voz de prisão, era um negócio maluco. Eu não teria a menor pudor. Empurra para a escola, né? Mas assim, é assim, para alguns, eu não tô nem aí se não concordar comigo, é assim que eu vejo. E porque eu vejo mesmo. Sim, é o que você vê. Eu sou ator disso. Nós estamos falando de opinião, nós estamos falando de visão. Exatamente, coisas que eu vejo. Cara, se eu falar o que já deitaram aqui, ou de outros professores, de dor mesmo, sabe? De abuso, de uma série de questões. De corresponsabilidade que não era responsável. Eu não sou professor mais, eu sou cara que ele confia. Poxa vida, é um negócio maluco. O interlocutor, né? Eu não pedi por isso, mas ele viu. Tá vendo quando a gente tá falando nos bastidores da questão da responsabilidade? Tem pai que acha que escola é depósito de criança. Tá lá. É obrigação dele resolver. O problema já é seu, não meu. A escola é responsável por um percentual. É 50-50, filho. É 50-50. O 100% é meu não. Tá? E às vezes a criança não tem culpa. Muitas vezes a criança não tem culpa. Então é assim, falando para essa questão do jovem, da questão do pré-vestibular, cara, se o cara não aprofundar nesses conteúdos que infelizmente hoje é oferecido pelos cursinhos, cara, ele vai patinar. Ele vai patinar, porque algumas provas, você aprende, um exemplo claro, você aprende de uma forma no ensino médio. Conteúdos que você deveria ver, você não viu. Quando chegou na sua... aptidão de fazer o... sim, no momento do exame, daquilo que... supostamente você deveria ter aprendido. Sim, e naquele momento que você vai aplicar o conhecimento que você tem, naquilo que te dá condição de você adentrar no curso superior... Acessar um outro nível, né? Você vai patinar. Você não consegue abrir nem a porta para acessar. Por que você vai patinar? Porque vários conteúdos deles não foram ensinados. Não tem uma comunicação direta na sua evolução do próximo nível. E o MEC não muda esse modelo de prova. Porque as instituições, cada uma tem a diretriz, a autonomia de criar. Só que se você não tiver... conceito educacional, né? Sim. Então tentaram reverter. Eu acho que reverter Sim. de uma forma abrupta não é o caminho, mas há necessidade de se rever. Eu vou pegar aqui só aprofundar um pouquinho do seu conhecimento e da sua argumentação, e aí eu pergunto a sua opinião para a gente poder aprofundar um pouco nisso. Eu acho que para a nossa audiência vai ser uma provocação. A questão do empreendedorismo, e aí eu vou mudar um pouco esse conceito. Vamos imaginar, e aí eu não vou falar de salário de professor, não vou falar nada disso, mas vamos imaginar assim, que não como um conceito acadêmico, mas como um conceito de informação. Nós, brasileiros, aí eu falo nós, todos nós brasileiros, numericamente, somos um país endividado. Numericamente, sim. Tá? E eu não estou falando de ganhos de salário. Sim, a gente sabe disso, é fato. É isso aí, nós. Na minha visão, a inflação que o governo divulga é mentirosa. R$1 não vale R$1. No mínimo é um factoide. R$1 não vale R$1. Eu não estou nem falando de dólar, estou falando de real. Isso R$1 não vale R$1. Meu se acreditasse nessa balela. Então, você pensa que se houvesse um equilíbrio, e eu não estou falando uma coisa complexa, eu estou falando uma coisa mínima, usando até o 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 10 mais 10, 20, o básico, sobre um conceito que pudesse ser inserido entre os alunos, agora fazer um contrapartido, usar os alunos como um meio para chegar aos pais, para ter uma comunicação indireta sobre a organização financeira, e eu estou falando de forma muito simples, tá? Sim. Eu estou falando de forma muito rasa, nada de uma coisa complexa, absurda, muito rasa. Por quê?
Infelizmente, e aí eu falo da minha opinião e a minha percepção, eu fui criado por vó. E a minha avó era empregada doméstica. Aquela com lencinho na cabeça e o bobs, tá? Então assim, eu fui criado por vó. E até eu tive um convidado que a gente vai ter um bate-papo, ele usou isso não de forma pejorativa. Ele virou pra mim e falou assim, sem eu ter dito isso, ele falou assim, você foi criado por vó, né? Aí eu ainda fiz, falei assim, bom, eu fui criado por vó, mas eu não vou te perguntar por quê. Eu vou te responder. Sim, porque eu sou educado, sim, porque eu tenho consciência, sim, porque a relação que eu tenho é de pedir pra falar licença. Sim. A gente, da impressão que a gente tá envergonhando, ela tá aqui, né? Sim, então sim. Mas isso não me tira o mérito de quem eu sou, né? Sim, usando o conceito. Agora, mesmo a minha avó não tendo conhecimento, cara, conhecimento que eu falo profundo, ela sabia pegar o ordenado dela, o dinheirinho dela, que ela sabia que ela tinha que guardar para pagar as continhas dela, para pagar o terreninho dela, sabe? Para fazer a comprinha dela. Exatamente. E de novo, eu não tô entrando em quanto ganha. Não é isso. Eu tô entrando no que fazer com quanto ganha. Então eu penso, e aí eu vou te dar para você ter essa provocação, será que de alguma maneira, mesmo que não complexa, mas de um modo mais simples, usar a escola, os alunos, para chegar aos pais, será que a gente não consegue fazer algo? Sabe de uma coisa que eu gosto, cara? Eu gosto da co-participação e da co-responsabilidade. Precisa disso. Eu tô dando aula pro teu filho, por exemplo. Eu tô preparando ele para a sociedade, mas você também tá preparando ele para a sociedade. Pegar o gancho que você falou. Eu trabalhava numa escola particular, há muitos anos atrás, e eu fui... a gente fez uma feira cultural e eu fiquei responsável pela parte do tema era água. E os meninos ficaram envolvidos. E o menino, ele se envolve, ele quer aplicar em casa, velho. Aí eu concordo com você. Nessa parte eu concordo sim. Ele quer usar isso, ele quer fazer da maneira prática. Quer mostrar a aplicabilidade do negócio. O pai dele tava fazendo a barba. Cara, o menino me contou isso. Cara, juro por Deus, mano. Eu tô falando sério, mas a lembrança veio à tona. Era um menino que até dava um certo problema, mas, pô, a gente precisa, né? Mas aí ele falou assim, professor, meu pai tava fazendo a barba, tava com a torneira aberta. Eu fui falar pra ele, não sei de que forma ele falou, mas pô, vamos entender o contexto. Meu pai me deu um tapa na cara. Eu falei, porra, caramba, o que eu falo pra esse moleque? Como é que eu me comunico? Se a figura paterna dele, a figura masculina humana, paterna dele, não entendeu o recado... Sua prole. Como é que eu vou falar pra esse moleque? Ei, professor, será que vai dar errado um dia? Eu falei, não vai dar errado, não. Vai dar super certo. Você não brigou com teu pai, você apenas mostrou pra ele que a gente pode aprender. Todo mundo pode ser aprendente. Talvez ele estava no momento... Eu não quis entrar no mérito. Claro. Talvez qualquer palavra, também a responsabilidade, qualquer palavra que eu empregasse naquele momento, eu pode podia ser lá um gatilho psicológico no menino, entendeu? E outra, ia ser um combustível, né? Ia ser um combustível. Sim, exatamente. Despertar um gatilho, tá ligado? Desse tipo de situação. Aí eu peguei e falei pra ele assim, talvez seu pai estava num momento ruim, talvez ele um problema no trabalho, tal, releva, tal. Aí eu falei, pô, mas que cara escroto, mano. Tá louco. Mas enfim, né? É um menino que tava ali. E a responsabilidade naquele momento era minha. Você ali era o sério, né? O educador. Mas você vê também que como que as pessoas vão receber isso aí? A mensagem vai ser entregue. Porque é muito seletivo. Uma coisa que a gente percebe, e aí eu falo a gente percebe porque isso é notório, tá? E aí não é uma opinião, é uma questão de ver. Normalmente, as pessoas que de alguma forma o par dela, se ela observa ser bem-sucedido, e bem-sucedido é vários conceitos. Sim. Pode ser estudioso, pode ser bem vestido, bem-sucedido. Carro, casa, enfim. Empreender no sentido geral. Gera uma inconformidade, porque isso está irrigado na sociedade. Sim. Gera uma inconformidade. E isso também é novo para a sociedade. É muito novo. E aí o que eu penso? Quando eu vejo, e eu falo sempre, meus convidados são muito mais interessantes do que eu e eu aprendo muito. Quando eu vejo você com a sua história de determinação, força, resiliência, o estudo, a humildade de estar num tipo de degrau e ser convidado para novos desafios e falar, poxa, eu acredito que eu não estou pronto, mas aí se desafia a dar o próximo passo e aprende, compartilha, aprende mais, evolui. Exatamente. É muito legal, é muito legal. Ó, só para você ter uma ideia, olha só como eu respeito, eu aprendo muito, cara. Eu respeito todas as profissões, eu respeito todo mundo. Né? Tudo aquilo que eu não tenho gabarito, às vezes, eu sou muito curioso. Os meus 2 sócios daqui de Itapevi, do Polo Educacional, eles são administradores. Eu falei, graças a Deus, velho.
Cada um na sua. Um é muito bom no administrativo. Foi graças a Deus. Que bom, porque eu vou aprender com esse cara, você tá entendendo? O cara da planilha, sim. O cara do PowerPoint. A metodologia, né? Sabe, é o cara do... graças a Deus que não é Faria Lima. Ah, Deus, eu detesto essas expressões. Mas enfim, eles lá, se bem que meu filho, eu brinco muito com meu filho por causa disso. Eu tenho um filho a minha filha é nutricionista, a Natália. E o meu filho, ele trabalha num banco aí. Não vou falar o nome do banco pra me dar moral. Não, você fica à vontade, você fala o que você quiser. Trabalha no Santander. Tá. Ele trabalha no setor de compliance do Santander. O Lucas é um menino muito inteligente também, né? Sim. Setor de proteção a dados, né? Um negócio muito importante. Legal. Muito inteligente. Ó, pra você ver que negócio maluco, né? Meu filho é de direita. Tá. Extremamente inteligente. Não é bolsonarista. Tem muitas restrições com esse cara. Sim. Muitas. Mas é um cara... Eu falo, pai, como que eu... Olha só que negócio maluco. Olha só, a gente educa pelo exemplo, velho. Cara, eu aprendi uma mensagem... Eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu aprendi uma mensagem um dia desse. O fruto não cai longe da árvore. Meu, peguei pra vida, velho. Meu filho, só resumindo, ele fala, pai, como que eu posso ser de direita e não conhecer o pai do conservadorismo, que é Edmund Burke? Você pergunta para essas pessoas, não sabem quem que é, mano. Né? É um cara totalmente alinhado, gosta de ver. Ele fala assim, pai, chegou um momento da vida dele, ele fala assim, pai, eu às vezes muitas das coisas não concordo com o que você fala, mas eu nunca deixo de aprender com o que você diz. Porra. Sim. A discordância é sabedoria. Meu, e eu tenho respeito, nós temos um respeito. A minha filha já é totalmente antagônica, né? Minha filha é das minorias, né? Minha filha sabe, ela não gosta dessa coisa, ela tem um discurso um pouco mais radical com essa coisa dessa direita mais extrema, que é vil. Aliás, tudo que é extremo é vil. Tudo que é extremo é vil. Eu tenho um conceito básico, as pessoas não sabem que é direita e esquerda. Ah, essa é esquerda, você não sabe. Eu provo pra você que você não sabe. Se você quiser ouvir. Se você não quiser ouvir, tudo bem, forte abraço, minha vida não vai mudar por causa disso. E eu li muitos autores de direita, gosto, concordo com muita coisa, com conceitos econômicos, né? E assim... Eu podia dizer aqui, não com filosofia, mas até para poder trazer luz para a nossa audiência, a direita e a esquerda são opiniões conflitantes que geram equilíbrio na balança? Direita e esquerda é a mão de um lado e a mão do outro. No Brasil é assim que funciona. É um lado, é a seta no carro, vai para cima, vai para baixo. E o centro é a parte ali do... Ó, eu queria que você tomasse como seu, fale o que você quiser, os contatos lá da empresa, do curso, do que você quiser. Manda beijo, manda abraço, convida quem você quiser. O tempo é seu, é livre para você falar o que você quiser. É assim, tá? Só para eu deixar vou deixar é forte que eu vou falar aqui, mas eu não tenho problema. Tá. A direita e a esquerda no Brasil, elas não caminham pro denominador comum. Não queremos viver em sociedade. Eles não querem viver em sociedade, porque é bom para um, mas é a verdade para o outro e vice-versa. Quando na verdade nós deveríamos ter um plano de governo, não um plano ideológico. Um plano de governo, não um plano partidário. É por isso que tem muita corrupção nesse país. A gente não é campeã igual a Rússia, perdão. Mas está ali, ó, nível de corrupção de um lado e de outro. Corrupção no Brasil é ambidestra. Não adianta defender o seu político de estimação, não, queridão. A corrupção é questão de caráter. É questão de caráter. E é assim. Não é lado, é caráter. Nós temos uma direita preconceituosa, burra que não estuda, vive numa bolha, e uma esquerda arrogante, prepotente, que acha que tudo que é bom pra ela é bom pra geral. Ninguém... É assim, eu estou certo, você está errado. É essa a classificação. E aí as pessoas acham que vai virar o nós contra eles, e aí, infelizmente, jamais chegaremos num denominador comum. Quem tem a responsabilidade, quem tem o discernimento de pensar assim, ó, vamos tentar trabalhar? Vamos tentar ver o que é melhor? Porque o nosso dia a dia... Porque na verdade, nós que estamos andando de baixo, pagamos a conta dos caras lá em cima. O Lula vai ser parceiro do Lehman, e é verdade, perdoa os petistas, não tô nem aí, tô dentro da opinião. O PL vai ser parceiro do Lehman, e o Lehman vai continuar sendo bilionário, um dos caras mais ricos do mundo, cara. E é isso, e a gente que lute aqui para pagar nossas contas e manter a nossa sanidade em dia. Esse que é o ponto, tá? A gente tem um cursinho, né, que chama-se InfoEnem. O InfoEnem, ele é um cursinho universitário, pré-vestibular, parceiro.
da Colégio Michelini em Osasco. Assim que as aulas começaremos a visitar escolas, né? Cara, hoje um cursinho tá na média de 400, 500 reais, cara. A gente fez um preço... Porque não se trata só do dinheiro. Por favor, claro que eu quero ganhar, mas não se trata só de dinheiro. Eu tenho que ter responsabilidade. Pô, eu sou professor, mas que porcaria de professor que eu sou se eu não trabalhar com social, velho. Eu acho que é assim que funciona. Como é que é o nome da escola? Colégio Michelini. Michelini. Você tem telefone, tem mensagem, WhatsApp ou Instagram, alguma coisa do tipo? Cara, eu devia ter trago um folder, né? Porque agora de cabeça aqui. Mas aí você, qualquer coisa também você me manda pra gente colocar na descrição do vídeo. Eu coloco poder... o FENEM, a gente tem o Educacessa, né? Que é o nosso polo educacional aqui em Itapevi, fica na Rubens Caramês, né? 491, tá lá eu, o Reginaldo, né? O Regis, o Roger e o Kleber, né? Lá no IFENEM é eu, o Roger e o Thiago, pessoa da melhor qualidade, professoraço, gente do bem. É o Educacessa, né? Pode procurar nas redes sociais aí. Regis Borges, nas redes sociais também, pode procurar aí. E eu agradeço o espaço aí, né? Quero mandar um beijo pra minha família lá em Osasco. Legal. Agora eu sou cidadão de Itapevi. Né? Mandar um beijo pra Adriele, minha companheira, pessoa sensacional, pessoa que veio agregar, contribuir muito na minha vida. Os meus filhos são maravilhosos. Meu netinho, mas na verdade são meus netinhos, né? Porque o Levi tá vindo aí também, né? Tem o Jojo, o Jonas, né? Beijo para minhas noras, né? Beijo para minha filha, amo demais. Beijo pro meu filho, pessoa maravilhosa. As minhas enteadas, né? Gosto muito. Toda a minha família, a oportunidade, meus alunos, meus colegas professores, todo o professorado paulista, meus alunos, ex-alunos. Cara, a gente fala assim, mas puxa, como eu aprendo com esses moleques, como faz falta, cara. E desde o cara do 6º ano até o cara até o cara aí da pós-graduação, né? Da graduação, da pós-graduação, dos cursos livres. Mandar um abraço pro pessoal do Tabatela também, né? Tem a Hanna lá, pessoa muito legal, né? Ela faz um trabalho excepcional lá em Taubaté, né? Os parceiros de Cajamar também, os parceiros de Osasco, Quebrada lá, Salve Munhoz, uma saudade, meu Deus. E cara, agradecer o espaço, muito legal, papo legal. Eu posso dizer que apesar da liberdade eu me contive em algumas coisas. Claro. Espero que eu tenha contribuído para alguém. Eu gostaria muito que as pessoas, cara, estudem, vão atrás dos seus sonhos, não passa a perna em ninguém, sejam sócios majoritários de vocês. Não são palavras minhas, professor Leandro Carnal, tá? Então eu vou fazer uma adaptação. Seja sócios majoritários das suas consciências. Exatamente. Né? Coloque para dentro delas aquilo que vai te chegar no próximo nível. Cara, né? é muito, que bacana, cara. Muito legal. Esse bate-papo foi muito proveitoso, gosto bastante. Sim. O dia que quiser me chama aí que a gente vem. Não, é isso que eu ia te perguntar. Eu fico aqui para você, meu agradecimento pessoal, como eu sempre falo. A estrela são meus convidados, então você é minha estrela e eu tô aqui aprendendo. Na verdade, eu vou só conduzindo o que já caminha, eu tô aqui para aprender. E eu acho que esse bate-papo também traz para nossa audiência aprendizado. Vocês tiveram a oportunidade aqui de conhecer o nosso professor, nosso professor, nosso acadêmico, nosso cientista, né? Então ele estava aqui para poder comentar, conversar, mostrar sua opinião, falar com clareza, com verdade. Então se você curtiu esse super bate-papo, comenta aí, deixa o seu comentário que depois ele vai responder. Pode discordar, tá? Não tem problema nenhum. E aí a gente vai bater um papo, mas fica aqui o meu muito obrigado para você que está aí no nosso podcast Pode Ir e agradecer aqui o nosso ilustre convidado. Obrigado, tchau, até o próximo programa.